Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre na Culinária. Você já criou aquela sua dungeon maravilhosa, você falou, pô cara, essa dungeon vai ser massa pra caramba. Você pensou nos monstros, você pensou no ambiente, você pensou em tudo, mas seus jogadores pareceram não se importar com a história que você colocou por trás dessa dungeon que você criou. Porque assim, a maioria das dungeons que a gente cria, pelo menos quando a gente começa a jogar RPG, a gente simplesmente cria corredores, coloca algumas portinhas, coloca algumas salas vazias, alguns tesouros, uns inimigos. Mas, se eu te disser que existe algo muito maior por trás dessas dungeons que você está criando do que apenas isso? Mas, por que algumas dungeons ficam completamente marcadas nas memórias dos seus jogadores, enquanto outras são completamente esquecidas? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você cria masmorras, templos, ruínas, castelos e até laboratórios, uma experiência que seus jogadores vão lembrar durante anos e anos. Então, já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa é você entender que a dungeon, sim, precisa ter uma história. Sim, ela precisa ter uma história. Muitas dungeons que a gente cria, ela é apenas um lugar, como eu falei, né, cheio de monstros, cheio de loot e inimigos ali. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que essa dungeon, ela existiu muito antes de seus jogadores escutarem sobre ela, sobre eles descobrirem qualquer coisa sobre ela. Quem construiu esse lugar? Por quê? O que aconteceu nesse lugar aqui? Quando a dungeon que você criou, ela possui uma história, cada corredor ele tem um significado. Os seus jogadores então eles começam a se inteirar, eles começam a interagir muito mais com o ambiente ao redor, porque eles sabem que existe algo muito maior por trás desses corredores, por trás dessas portas, por trás dessas salas que você colocou, principalmente por trás dos loots. Por que aquela espada flamejante mais 3 estava ali? E é justamente pensar dessa maneira, criar a dungeon com uma história, que faz os jogadores mudarem a mentalidade deles. O lugar então deixa de ser apenas vamos explorar salas vazias aqui, encontrar um inimigo ou outro, e começa a ser uma parte de explorar o mundo que você criou. Por exemplo, aqui os jogadores eles começam a adentrar numa dungeon subterrânea tomada por raízes gigantes. Conforme eles avançam por corredores e chegam no salão principal lá, eles notam a imensidão daquele lugar e notam então também estátuas gigantes de cavaleiros de pé, em poses heróicas, ajoelhados, entre outras posições. Algumas estão quebradas, outras tomadas por raízes e musgos. Só que eles notam que a maioria dessas estátuas está virada para uma árvore negra que cresce no centro desse lugar. À medida que eles começam a explorar o lugar, eles começam a encontrar notas. E nessas notas dizem que, conforme o tempo foi passando, eles começaram a venerar algo que estava enterrado, estava no subterrâneo desse lugar. E é justamente nesse ponto que a dungeon que você criou deixa de ser apenas um pedaço de lugar que eles estão explorando e se torna parte do mundo. Por quê? O que aconteceu nesse lugar de verdade? Quem era aquela criatura? Quem era aquele ser que eles estavam adorando enterrados no subterrâneo desse lugar? A série Dark Souls faz isso perfeitamente. À medida que você caminha pelo ambiente, pelo cenário em si, você nota que é contada a história da queda de reinos, a queda de lugares, cidades, através das descobertas que você faz. Por mais que o jogo não te dê muita coisa, você tem que ler em itens, conversar com NPCs, você entende que algo ou alguém fez aquele lugar simplesmente ser subjugado. Outra coisa é que cada área deve ter uma função. Muitas dungeons que a gente cria parecem um videogame, que é aquela lógica de você avança por um corredor e encontra uma sala vazia. Parece que não tem lógica naquilo, ok, tem uma sala ali, então você sai, dá a volta e vai para outro lugar. Uma prisão, então, ela precisa ter celas, área de vigia e também armazenamento. Você cria dessa maneira, então vai ter algumas células, você vai encontrar um lugar onde eles armazenam comida, armazenam coisas, pode pôr uma cozinha ali. O laboratório que você criar, ele precisa ter experimentos, descarte, até aquelas áreas interditárias. Os jogadores vão ficar curiosos, falar, o que será que tem atrás desse lugar aqui? Vamos nos esgueirar. Aí você coloca uma criatura lá para dar uma certa dificuldade para eles. Um templo precisa refletir a divindade que era adorada naquele lugar. Então se é uma divindade de luz, então talvez tenha um teto mais aberto. Ou se é uma divindade de sombras, então o lugar seja mais escuro, no subterrâneo. Então retratar dessa maneira, você entender que o lugar ele tem uma função, te ajuda muito na hora de criar suas dungeons. Quando as áreas que você cria dentro da dungeon fazem sentido, os jogadores começam a acreditar muito mais no que você está falando, naquele cenário que você está propondo para eles. E é aí que você aumenta a imersão dentro dessa dungeon, dentro do seu mundo de um modo geral. Além disso, a função das salas ajuda muito no gameplay dos seus jogadores. Os jogadores adentram uma cozinha, eles já conseguem sentir o cheiro de comida podre. Você pode pôr no centro desse lugar, então, um caldeirão fervilhando através de uma chama eterna, vamos chamar assim. O que será que está fervilhando naquele lugar? Os jogadores se aproximam e você pode pôr alguma coisa ali, você pode fazer os jogadores fazerem um teste, seja o que for. Ou se os jogadores adentram um salão ritualístico, talvez as paredes negras ou vermelhas ou verdes ou com bandeira, seja o que você coloca naquele lugar, os jogadores eles entendem que eles estão no lugar, eles começam a notar marcas de sangue no chão, eles falam, aqui é perigoso, a gente tem que tomar cuidado. Eles já começam a redobrar a atenção deles ao explorar aquele lugar. Um exemplo aqui, os jogadores então eles exploram um laboratório alquímico abandonado. À medida que eles avançam pelo lugar, então eles vão avançando devagarinho, caminhando, olhando para os lados, a tochinha na mão aqui, olhando para os lados. Eles notam então primeiramente quartos completamente abandonados e revirados.
Depois, depósitos químicos vazando, algo que parece extremamente perigoso, aquele líquido corroendo o chão aos poucos, assim, sabe? Mais adiante, então, eles notam que uma sala inteira foi selada por dentro. Só pela estrutura do local, você coloca as salas, coloca as coisas ali, os jogadores entendem que algo muito errado aconteceu naquele lugar. Resident Evil 2 faz isso absolutamente bem. A delegacia, ela parece um lugar, então, jogado no meio de um caos que está acontecendo ali. Então a cidade está fervilhando de zumbis, a delegacia, apesar de estar mais, vamos dizer assim, abandonada, ela não está completamente abandonada. E também, essa delegacia mostra para você o cenário, então ela não é simplesmente algo jogado no caos ali. Foi criado uma estrutura, então tem a entrada, tem as salas laterais, tem a parte de cima e tudo mais, tem o subterrâneo. Você entende que tudo ali dentro daquela dungeon, vamos chamar assim, porque não deixa de ser uma dungeon, fez parte do mundo e faz total sentido com o local que eles estão. A delegacia faz sentido com o local que eles estão. Você também varia o ritmo da exploração. A dungeon, quando os jogadores estão explorando, ela fica cansativa porque tudo é tensão. Os jogadores eles estão avançando por uma sala, tem que se preocupar, investigar, eles têm que olhar ao redor. Simplesmente é exaustivo isso. Os jogadores estão sempre tensos, sempre preocupados com tudo que vai acontecer. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Combate atrás de combate acaba com a tensão daquele lugar que você está colocando. Armadilha atrás de armadilha faz com que tudo vire repetição. Uma boa dungeon ela alterna entre suspense, descoberta, silêncio, combate, perigo psicológico, recompensas e até um certo mistério para os jogadores. Os jogadores eles precisam sentir que eles nunca vão saber o que vai acontecer na próxima esquina. Viramos aqui, meu Deus, o que tem ali? Então eles sempre vão olhar uma segunda vez para aquele corredor. Opa, e aí, tem alguma coisa? Ou vão usar o espelho, coisas assim. E é exatamente nesse conceito, você conseguir fazer essa variação de coisas acontecendo na sua dungeon, não só armadilha, não só combate, mas também não necessariamente deixar a dungeon vazia. Vai ter algo dentro da dungeon, vai ter seres dentro da dungeon. E você construir a dungeon com essa tensão vai fazer com que os jogadores se importem muito mais, eles emerjam muito mais na sua campanha, na sua dungeon de um modo geral. Um exemplo que depois de um combate completamente brutal, os jogadores gastaram boa parte dos recursos deles que eles não imaginavam que iam ser necessários contra criaturas subterrâneas. As criaturas que eles olharam lá, não é nada. Os jogadores avançam por um lugar e adentram uma sala. A porta daquele barulho. E eles adentram nessa sala. Nessa sala, então, eles observam tudo calmamente. Eles notam, então, as paredes negras escorrendo um líquido roxo, assim, sabe? Eles conseguem sentir o cheiro de algo podre vindo do fundo, talvez de um armário à lateral deles. Só que o que chama a atenção deles são as pequenas camas e os brinquedos infantis espalhados pelo lugar. Não há nenhum inimigo, não há nenhuma armadilha, apenas um silêncio desconfortável. Assim você muda a tensão completamente. Os jogadores eles estavam com aquela adrenalina alta no combate. Pô, será que a gente vai encontrar uma nova, não sei o que. De repente eles entram numa sala assim. Imagine como ficariam os jogadores nesse ponto. Alien Isolation usa isso perfeitamente bem. O jogo ele alterna entre momentos de tranquilidade, perseguição, exploração e paranoia o tempo inteiro. Se você não jogou esse jogo, jogue. É um jogo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso. O ambiente ele precisa ser uma ameaça para os jogadores. A dungeon em si não pode ser apenas forrada de monstros e armadilhas. O próprio ambiente que você coloca, você gera dungeon de uma maneira X, precisa gerar pressão sobre os jogadores. Pontes quebradas, corredores inundados, gás tóxico, calor extremo, estruturas estáveis e da escuridão absoluta em determinados lugares, transforma a exploração dos jogadores em sobrevivência. Quando o cenário que você constrói para aquela dungeon, o laboratório, o templo, ou mesmo simplesmente um local abandonado, uma dungeon abandonada, começa a gerar tensão para os jogadores, tudo deixa de ser apenas uma exploração. Vamos explorar aqui, abrimos uma porta, olha, veja, tem um tesouro. Isso torna parte da sobrevivência deles, eles têm que sobreviver à dungeon, não só explorar a dungeon. E é exatamente nesse ponto que os jogadores começam a pensar estrategicamente para sobreviver, não só simplesmente explorar esse lugar. Por exemplo, aqui os jogadores estão explorando uma mina abandonada, só que à medida que eles avançam, quando eles pisam em algo mais alto, aquele barulho reverbera pelo lugar, eles notam que há um som de desmoronamento ao fundo ou mesmo próximo deles. Maior for o combate, quanto mais barulho fizer, quanto mais explosões, quanto mais coisa eles fizerem, maior a chance de todo lugar vir a ruir sobre eles. Agora, até lutar gera consequências. Os jogadores devem escolher entre lutar, vamos lutar aqui, ganhar XP, lutear os inimigos ou sobreviver. Porém, em Senhor dos Anéis funciona perfeitamente bem sobre isso. Lembra da cena do Pippin derrubando o balde lá? No livro não é tão rápido o que acontece, mas no filme é de uma maneira legal que eles colocam. Ele derruba o balde, faz aquele barulhão e de repente tambores explodem pelo local. A estrutura decadente de Moria parece gerar tensão constante sobre os 9 viajantes que estão passando por aquele lugar. Tem escolhas reais para os jogadores dentro das dungeons. Aquelas dungeons que você cria que parecem lineares demais, você tem um corredor, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, elas parecem não dar escolhas reais aos seus jogadores. Os jogadores devem escolher os caminhos dentro da dungeon. Você cria uma dungeon relativamente grande, à direita, à esquerda, e agora a gente vai pra cá, meu Deus do céu. Eles devem
em correr riscos ante as escolhas deles e decidir quais são as prioridades. Putz, entramos numa sala, tem 35.212 inimigos, e agora a gente faz? A gente avança, passa pela próxima porta, ou a gente recua? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você deve continuar mantendo a atenção nos seus jogadores ante as escolhas deles. Uma rota, então, que você coloca pode ser mais rápida. Atravessar de A a B aqui, do corredor aqui pra cá, pode ser bem rápido pra eles, meu Deus. Mas pode ter um perigo extremo. Talvez eles notem que talvez a estrutura comece a desabar. Você pode pedir um teste pra eles, ó. Vocês podem avançar, mas talvez falhar no teste vai fazer com que tudo isso desabe sobre vocês. Outra pode simplesmente revelar segredos. Os jogadores entram num local, eles notam uma biblioteca, notam notas numa sala, só que eles precisam gastar recursos para obter informações. Quando existem decisões reais para os seus jogadores, eles decidirem entre A, B, seguir A, B, gastar um recurso aqui, os jogadores sentem que eles estão explorando o cenário que você montou, não apenas seguindo um caminho óbvio. Ah, então é aqui, fechou, é nóis. É isso, rapaziada, nós explorou aqui, tá ligado? Conseguimos tesouro. Não, não é assim. Faz os jogadores terem escolhas reais dentro dessa dungeon. Você colocou direita, esquerda, abrimos esse baú, não abrimos, abrimos essa porta, mesmo que a gente consiga ouvir barulhos de algo rastejando ali atrás. Parece que essa criatura não entendeu que a gente tá aqui. A gente abre ou não abre, o que a gente faz de verdade? Justamente nas escolhas que os jogadores fazem, de A, B, abrimos a porta, não abrimos a porta, que aumenta a imersão dentro da mesa. Por exemplo, aqui os jogadores estão explorando uma dungeon subterrânea. Eu simplesmente amo dungeons subterrâneas, adoro, 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 adoro. À medida que eles avançam, eles notam que tem dois corredores. O corredor da direita, ele leva para uma catacumba. Eles notam ali a catacumba e eles percebem, talvez no limite da visão, que existem criaturas talvez andando ou mesmo rastejando pelo lugar. Parece que o lugar está infestado. Quando eles olham à esquerda, eles notam então elevadores, uma série de elevadores com algumas alavancas que você pode usar de uma maneira muito legal, que eles têm que puxar alavancas e tal, para que eles avancem. Só que aí que tá, parece que tudo está muito instável demais, assim, sabe? Então, tipo, talvez puxar a alavanca errada, exercer uma força maior, faça com que toda a sessão ela desabe. Nenhuma das opções ela parece segura. Então a gente pode avançar aqui, por mais fortes que eles sejam, vão ter que gastar recursos. Porém aqui a gente fica em cargo da sorte. E agora o que a gente faz? É justamente nesse ponto que você faz os jogadores pensarem estrategicamente e pensarem também na questão de sobrevivência, não apenas explorar o lugar. Elden Ring trabalha isso de maneira fantástica. Jogue Elden Ring, que é muito, muito bom. Então à medida que você avança pelos lugares, você tem a liberdade para explorar todo mundo do Elden Ring. É fantástico. O meu jogador Baran, ele é extremamente viciado no Elden Ring. Se eu tenho dúvida, eu mando mensagem pra ele aqui. Qual que é o negócio aqui? Como é que eu faço aqui? Porque ele sabe praticamente tudo do jogo. Ó, Baran, um exemplo aí pra você. Mas a ideia é que você sempre tem que correr riscos pra encontrar coisas. Então, olha lá, tem um inimigo lá. Putz, será que ele vai me dar alguma coisa? Putz, se eu descer por aqui, eu vou pra algum lugar bom. Se eu for pra lá, meu Deus, agora o que eu faço? E através dessa exploração que você descobre mais e mais e mais coisas sobre o mundo, sobre itens e tudo de um modo geral. Você também cria momentos visivelmente inesquecíveis para os seus jogadores. Toda dungeon que você cria para os seus jogadores, você criou aquela dungeon, laboratório, você criou um templo, você criou uma dungeon subterrânea, vai ter um momento, vai ter uma cena que faz os jogadores caírem de cabeça de verdade, ou vai explodir na mente deles que vão falar, meu, que coisa legal que aconteceu. E a ideia é você pôr algo visualmente poderoso para eles. Os jogadores adentram uma sala, eles encontram um trono gigantesco coberto de esqueletos, talvez só os crânios, talvez peças, ou talvez esses esqueletos estão escalando mesmo e estão ali, naquela mesma posição. Uma floresta crescendo dentro de uma masmorra subterrânea, florestona ali, eles conseguem ouvir o som de vida, pássaros, insetos, coisas se arrastando no fundo desse lugar. Os jogadores estão explorando uma dungeon dentro do oceano e eles notam que eles conseguem enxergar a dungeon, ou boa parte deles, pode estar muito acima, através das criaturas bioluminescentes que estão nadando ao redor dessa dungeon. Olha que parada massa. Esses momentos que você cria viram memória instantânea dentro da campanha de RPG. Os jogadores vão lembrar disso. Pô, que legal o trono. Pô, que legal as criaturas. Meu, que coisa legal. Porque esse jogador ele vai lembrar muito mais da cena que aconteceu ali, aquele negócio visualmente forte que chamou a atenção dele ali, do que basicamente num combate, de uma rolagem que ele fez. Ah, eu tirei 312 de dano. Eu sou muito porreta mesmo. Um exemplo aqui que após horas explorando uma dungeon subterrânea, os jogadores já estão cansados, não só da dungeon, mas dos perigos que ela representa, porque eles se perderam no meio do caminho. É muito legal fazer os jogadores se perderem. Eles começam a avançar por um salão maior. E eles notam que essa caverna, vamos chamar assim, que é muito mais legal, né? Ela se abre e eles notam então que algo chama a atenção deles à frente. Na verdade, eles notam que tem uma pequena catedral ali em homenagem a alguma criatura. Só que ao fundo, atrás dessa catedral, há uma criatura, um dragão petrificado. E talvez essa catedral seja em homenagem a esse dragão. Então eles notam um salãozão grande, assim, aquelas cavernonas gigantesca, aberta, passagens para tudo que é lado. No centro desse lugar, um dragão petrificado, talvez tipo cabocona aberta, alguma coisa assim, está ante
essa catedral. Então o jogador olha e fala, meu, que parada legal. Imagina a cena, olha que legal que seria. Porra, bem massa, né? Se você mestra presencialmente, vai ser legal todo mundo imaginando a cena. Porra, que parada massa. Ou se você é que nem eu, louco das imagens, você vai gerar a imagem para os jogadores. Depois de um tempo, você vai apresentar para eles. Ó, é assim que vocês podem ver a cena. Ó, uma ideia aqui, ó, como é legal. Shadow of Colossus vive isso. Cada área que você explora impressiona pela escala e pela sensação de descoberta monumental. São tudo é muito grande pro teu personagem que é desse tamanho. Outra coisa é que o monstro, ele precisa ter presença. Outro erro que nós cometemos é colocar aquele monstro, colocar aquela criatura só por estar ali. Então, os jogadores estão explorando, eles encontram zumbis. Legal, joia, maravilhoso. O melhor tipo de criatura que você coloca dentro da dungeon, não só dentro de uma dungeon, tudo que você for colocar, é aquela que os jogadores eles sentem a presença da criatura muito antes dela realmente aparecer para os seus jogadores. Pegadas, sons, corpos mutilados em alguns lugares, marcas nas paredes, até quando eles encontram aqueles sobreviventes que estão assustados. Tudo isso constrói antecipação ante ao encontro com essa criatura. Finalmente, os jogadores entram numa sala e encontram aquela criatura. O encontro, a imersão é muito maior, o impacto dentro dos jogadores é muito maior. Ficou estranho. Um exemplo aqui que os jogadores então eles estão explorando uma dungeon e à medida que eles avançam pelo lugar, então eles passam por um corredor e eles percebem que há marcas de garras gigantes descendo do teto e chegando até a passagem por onde eles devem ir. Em outras salas, os jogadores então eles percebem que há corpos presos perto do teto, como se algo tivesse tentado puxar eles para cima, só que não conseguiu, eles notam aberturas no teto. E aí que entra a atenção de verdade. O que será que levou essas criaturas para cima? Eles notam as expressões de horror nos corpos, assim. Às vezes eu me empolgo demais. E o seu grupo realmente ele se entrega à interpretação, eles vão ficar extremamente aterrorizados, vão ficar até surpresos. Nossa, como assim? O que está acontecendo ali? O que é aquilo ali? Então é nesse ponto que você faz os jogadores realmente se importarem com a dungeon. Putz, e agora? O que será que tem nesses lugares aqui? Meu Deus do céu! Jurassic Park faz isso perfeitamente com o T-Rex e os Velociraptors. O filme ele constrói a presença dessas criaturas muito antes do confronto com elas. Quer dizer, não tem confronto geralmente, né? Só eles correndo desesperadamente. Mas enfim, a dungeon também precisa mudar o grupo. A melhor dungeon que você cria, a melhor coisa, não só dentro da dungeon, como na campanha de um modo geral, tudo que você for colocar, missão, encontros, aquele encontro com o NPC, aquele encontro com o vilão, deve mudar o grupo de jogadores, deve mostrar uma consequência ante os atos deles. Dentro da dungeon, se os jogadores estão explorando a dungeon, então se eles, por exemplo, eles encontraram um orbe lá que estava selado há 3.000 anos, e esse orbe é algo muito poderoso que pode mudar completamente o mundo, você deve mostrar a consequência ante os jogadores levarem esse orbe novamente para o mundo. Nesse ponto, né, você não coloca apenas dano ou loot para os jogadores, vencendo aquelas criaturas lá, você mostra que talvez algo esteja selado dentro daquele lugar, e esse algo não deveria ser liberto. Geralmente a gente coloca uma criatura que está presa dentro da dungeon, e ela é liberta no fim das contas. E é justamente nessa exploração que talvez eles encontrem um segredo terrível, como eu falei, a criatura. Talvez eles percam aliados nessa jornada deles de daqui de cima até lá embaixo. Eles podem perder alguns aliados. Como eu falei, talvez eles encontrem algo que não deveria ser novamente colocado no mundo. Por exemplo, o orbe. Esse orbe tem um poder absoluto, ele pode fazer X, Y, Z, mas ele foi levado ao mundo. As pessoas começam a descobrir sobre isso, começam a entender que aquele orbe é muito poderoso e isso pode gerar uma nova guerra para o mundo. Isso é muito legal. Quando a dungeon altera o mundo ou mesmo os jogadores, ela deixa de ser um lugar cheio de corredores que os jogadores estão explorando que são obrigados. Ela se torna parte do mundo que você está mestrando. Os jogadores estão realmente explorando aquele mundo e isso é muito épico. Um exemplo aqui que depois de uma longa missão, uma longa jornada, os jogadores então eles destroem um culto dentro de uma dungeon. Destruímos todo o culto, legal, maravilhoso, fantástico, XP, loot, os jogadores acham que é isso. Só que no fim eles começam a procurar em papéis, tem dispostos por mesas e tudo mais, e eles acabam descobrindo que a criatura que estava sendo cultuada por aquele grupo, ele se evadiu para outro lugar, então simplesmente ele fugiu ou ele sobreviveu e foi para outro lugar. Agora, então, o mundo inteiro pode acabar sofrendo as consequências dessa criatura no mundo de um modo geral. Made in Abyss trabalha isso de forma absurda. Cada descida que eles fazem transforma os personagens física e emocionalmente. No fim das contas, Dungeon Memorável não é aquela que tem uma quantidade absurda de salas ou armadilhas que os jogadores possam vir a encontrar, ou mesmo loot. É sobre a experiência que eles vão viver dentro daquele lugar. Os jogadores então eles precisam sentir medo, curiosidade, tensão, descoberta e também entender que as consequências de eles estarem explorando aquele lugar que está selado há 1000 anos pode impactar diretamente no mundo de um modo geral. Porque quando a dungeon ela parece viva para os jogadores, ela deixa de ser apenas um mapa. Olha aqui, vamos explorar aqui, não, meu Deus do céu, o que é aquilo ali? Ela vira realmente história para eles. E sinceramente, são essas sessões que os jogadores eles vão lembrar durante anos e anos. Aquela que faz os jogadores sentirem que algo mudou dentro deles,
trouxe perigo real para os jogadores, trouxe uma escolha, trouxe uma consequência ao ato deles. Isso não se aplica apenas a dungeon, aplica ao RPG de um modo geral. Agora eu quero saber de vocês, como vocês criam as dungeons de RPG de vocês? Vocês colocam história, vocês colocam criaturas que possam viver naquele lugar? Deixa nos comentários e claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês, até mais.